Hoje o tema é um tema bem interessante, né? Tomar muito cuidado, tanto nos treinos quanto na prova, que é aquela terrível falta de ar, né? Às vezes vai fazer alguma série no treino, aquele A3 ou aquele, às vezes até no A2, né? E já sente aquela falta de ar, né? Então é uma coisa recorrente, é uma coisa que acontece bastante. E mesmo treinando, tem vezes que a gente dá uma errada, né? Se empolga, sai nadando muito forte, e isso na prova acaba com a prova. Então, como é que a gente pode evitar a falta de ar, né? Então, a falta de ar ela acontece nos treinos, ela acontece nas provas, ela acontece numa disputa entre amigos, né? Num treino com alguém diferente que você não está acostumado a fazer, você vai treinar num lugar diferente e aí cai na água ali, é um técnico novo ou um grupo novo, aí você quer mostrar serviço, sai nadando forte e aí cansa, né? Quem nunca? Dá um joinha aí quem já aconteceu isso com alguém aí que vai treinar com um grupo que não conhece, já sai nadando forte, hiperventila ali, falta ar e já cansa, né? Isso é muito comum acontecer, né? Muitos nadadores, muitos triatletas aí acabam fazendo isso. Então, os três fatores principais é porque só nada forte, né? Só tem o costume de nadar forte, toda hora só nada forte, nada forte. Então, quando precisa nadar um pouco mais fraco, não tem essa percepção. O fator mais comum que tem é porque quer acompanhar os adversários e aí não sabe quem são os adversários, né? Então, vai para uma prova e quer acompanhar o adversário sem saber o nível deles. Isso acontece bastante, né? Ou no treino, tem alguém do lado ali e já sai nadando forte. Sai nadando forte, já acaba com a prova, né? Já acaba com o treino. Porque é um amigo, um companheiro ali e quer treinar junto, não é por mal, né? Muitas vezes não é por mal, é porque quer treinar junto. Já que tá com a parceiro ou a parceira do lado ali, vou treinar mais forte. E aí pronto, acabou o treino, né? Então, isso acontece. E em prova, o que é muito comum de acontecer é não controla a ansiedade, né? Porque antes da prova a gente fica ali com a adrenalina mil, né? Querendo fazer o melhor resultado, tá descansado antes da prova, aquela adrenalina te deixa mais confiante ainda, e aí a tendência, se não controlar essa ansiedade, é largar nadando forte e pum, faltar ar. E aí faltou ar, entrou em anaeróbico, né? O problema de faltar o ar é esse, é que a gente entra em anaeróbico. Entrou em anaeróbico, a gente não consegue recuperar. Para recuperar tem que nadar devagar, e isso vai levar um tempo, 3, 4, 5 minutos, depende do tempo que você ficou nadando forte, hiperventilando ali, vai demorar um tempão. Tem gente que vai parar com falta de ar, vai parar porque vai dar pânico, né? Porque a cabeça lá falta oxigênio no cérebro, então dá um certo pânico e a pessoa para, ela acha que não vai conseguir fazer mais nada. Tem gente que até continua, mas precisa diminuir bastante o ritmo, e aí o pelotão escapa, aqueles adversários que você estava tentando acompanhar escapam, aí você perde a motivação. Enfim, muitas coisas assim que não são agradáveis podem acontecer pelo simples fato de faltar o ar. Então isso tudo é uma coisa treinável, né? Tudo é treinável. Quando a gente vê esses atletas de alto nível e até os atletas amadores que se destacam dentro das provas, esses atletas treinam muito detalhes. Só que ninguém é super-herói, né? Nenhum desses atletas é super-herói. É treino, é repetição, né? É consciência, é paciência, é controle de ansiedade, é o controle, né? Então a gente tem que estar no controle. Então, aplica isso no treino. Como é que a gente pode aplicar isso no treino, né? Eu comecei a aplicar isso no treino porque eu via que nas primeiras provas que eu ia fazer maratona aquática, eu tentava acompanhar o pessoal e eu ficava muito cansado. E aí eu perdi o primeiro pelotão, ficava no segundo e não conseguia recuperar mais. E aí eu comecei a perceber que não precisava fazer tanta força assim para acompanhar. Era uma força controlada. Não precisava chegar a hiperventilar. Não precisava puxar o pelotão, né? Ou simplesmente aceitar que existiam adversários mais fortes ali e que eu tinha o meu limite para acompanhar, né? Nessas horas não dá pra gente pensar aquela frase,
né, clichê assim, não existe o limite, né? Isso é clichê, né? Você tem o seu limite ali. Se o seu limite no treino é 1,30, não tem como você acompanhar um atleta de 1,10, né? Tá fora da realidade. Tem como você chegar no atleta de 1,10, mas não tem como você acompanhar um atleta de 1,10, né? Então, tem um limite. E saber o seu limite, respeitar o limite e trabalhar em cima disso, isso é ser inteligente, né? Para não hiperventilar e para poder fazer uma boa prova. Então, deu a largada, sentiu que começou a hiperventilar, que está cansando demais para acompanhar um grupo, reduz a intensidade, né? Então, eu comecei a perceber isso porque eu via acontecer isso comigo e muitos atletas também diziam que isso estava acontecendo e que isso incomodava, né? O atleta perdia o prazer ali depois que largava. Fazia a largada e ele ficava desmotivado, porque estava cansado, não conseguia recuperar. Então, isso era muito ruim, né? Então, o que a gente precisa trabalhar? Primeiro ponto, trabalhar os ritmos diferentes, né? Treinar forte todo dia não é benéfico. Treinar forte todo dia, o corpo precisa de descanso, ele precisa de recuperação, né? Se você sente sono excessivo, se você sente fome excessiva, se você sente irritação, se você sente esse tipo de sintoma diariamente, pode ter a ver com o fato de estar treinando forte sempre, de não ter a recuperação correta. Então, treinar forte todo dia já não é benéfico para a saúde, né? Nem a saúde física, nem a saúde mental e nem a saúde para a sua performance. E nadar forte todo dia também é ruim porque você não desenvolve a noção de ritmo. E numa prova de maratona aquática, que seja ela de 1.000 metros, 1 quilômetro, né? Que não é uma prova curta, mas é uma prova que na maratona aquática é uma prova mais intensa, ela exige que você tenha uma noção de ritmo. Então, a primeira coisa é trabalhar muito bem a noção de ritmo, né? Porque assim você vai ter os benefícios de poder fazer uma largada mais forte, depois recuperar, né? Então, você larga no A3, o A3 é um aeróbico de alta intensidade, então você consegue largar no A3, controlando muito bem a sua respiração, controlando muito bem o seu ritmo, controlando bem o pelotão que você tá, a turma que você vai se encaixar ali, né? O seu posicionamento na prova. Aí depois desse A3, que vai durar 3, 4, talvez até 5 minutos aí, né? Que é a primeira boia, ou um pouco depois da primeira boia, vai reduzir o ritmo para um A2, né? Lembra daquilo que eu sempre falo, né? Então o carro ele tá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha. Então você vai estar na quinta marcha ali no A3. Aí você vai reduzir para a quarta, para a terceira, vai reduzindo, o motor vai entendendo a mensagem que você está mandando. Então, largou no A3, reduz para o A2, vai ficar 2, 3 minutos ali, reduz para o A1. Quando estiver nadando em A2 e A1, né, que é o aeróbico de média de baixa intensidade, já está controlando muito bem o ritmo, já está se controlando dentro da prova. Então, não vai hiperventilar, não vai cansar excessivamente, mas vai estar trabalhando firme ali. Aí controlou, vai embora. Então, os benefícios de você trabalhar o ritmo é que você vai ter muito mais segurança na hora da prova para poder trabalhar isso aí, né? Em quanto tempo isso você vai aprender? Depende de cada um, né? Depende do quanto você vai treinar isso, do quanto você vai aplicar isso no seu treino, do quanto você vai aplicar isso num simulado, na prova. Mas isso não é difícil de aprender, porque todos os treinos a gente tem que aplicar isso. Todos os treinos a gente tem que aplicar a noção de ritmo. Tem treino que vai ser só de A1, tem treino que é A2, tem treino que é A3, tem treino que é anaeróbico. A maioria dos treinos tem duas intensidades, né? Tem o A1 e o A3, tem o A1 e A2, tem o A2, o A3, tem o A1 anaeróbico, aí vai do planejamento de cada um. Mas quando que a gente deve aplicar isso? Todos os dias. Todos os dias tem que trabalhar com diferentes intensidades para que o corpo tenha respostas positivas. E trabalhando essas intensidades, automaticamente já está trabalhando também essa noção de ritmo, né? Essa noção, essa percepção de esforço, né? E o que é mais importante? Uma pergunta que surgiu ontem, eu estava fazendo uma mentoria, né? Tem uma mentoria com 10 profissionais, e aí surgiu uma pergunta interessante. Falou, sabe o que é mais importante? O ritmo no relógio ou a percepção de esforço, né? Olha que interessante, ó.
O ritmo no relógio ou a percepção do esforço? Porque assim, se você tem um relógio, você tem um ritmo ali exato. Ah, tô nadando para 1,35, tô nadando para 1,40. Isso é ótimo, né? A gente tem uma referência. Eu sou fãzaço de cronômetro, fãzaço de relógio, toda hora controlando, né? O tempo dos atletas e o meu também quando eu treino. Só que não adianta nada para a maratona aquática, né? E até para natação de piscina. Se você chega para essa média, mas você não percebe o que fez para chegar nessa média. Então não tem o mais importante, não é a percepção de esforço ou o relógio que é mais importante. Os dois andam juntos. Você precisa do relógio para pegar o seu tempo com exatidão, com precisão, e você precisa desenvolver a percepção de esforço sabendo o que você fez para chegar naquele tempo. E um grande erro que os atletas cometem, né, em geral, é que se preocupam sempre com a média só com a média, mas não se preocupam no que fez para chegar nessa média. Então essa é a dica de ouro do dia, hein? É a dica de ouro da live de hoje. Se preocupe em perceber o que você fez para chegar naquele tempo. Porque você percebendo isso, você vai entender que está no A1, que está no A2, que está no A3. E na hora de aplicar na prova, você tem essa percepção. E na prova o relógio não adianta nada em relação ao ritmo. Na prova o relógio serve para pegar o trajeto ali, para pegar o percurso e só, né? E para no final ver qual a média que deu, mas assim, a média, se for nadar numa represa vai dar mais alto, se for nadar num mar que tem correnteza a favor vai dar super baixo. Então assim, o relógio no dia da prova serve para pegar a metragem e para pegar o trajeto. E a média não serve para nada, sinceramente, né? Ela serve para você ter uma referência ali de quanto deu, mas pegou uma correnteza favorável, nadei para 1,00 de média, você treina para 1,45. Realmente acredita que chegou para 1,00 de média? Não dá, né? Ou ao contrário, né? Você treina para 1,15 e na média deu 2,20. Você realmente acredita que chegou para 2,20? É impossível, né? A gente piorar tanto e melhorar tanto de um dia para o outro. Então, um relógio na prova, mais uma dica, né? Usem o relógio, mas cuidado para não deixar o relógio desmotivar vocês, hein? Eu adoro relógio, adoro cronômetro, uso relógio. Nas provas eu não uso, né? Costumo não usar, a não ser que eu queira saber realmente o tamanho do trajeto, a frequência de braçada, isso é legal também, né? Pra gente saber a frequência de braçada. Então tem os benefícios do relógio ali na prova. Só que tem que tomar muito cuidado para não ficar preocupado com a média. Eu já tive atleta que desistiu de prova porque ficou preocupado com a média. Ele estava super bem na prova, ele estava super bem preparado, era uma 14 bis, uma prova de 24 quilômetros, e ele abandonou a prova. Aí quando ele abandonou, eu achei estranho, eu falei, cara, por que você abandonou a prova? Ele falou, eu olhei o relógio, estava dando uma média 25 segundos acima do que eu estava acostumado a fazer, cara, fui desanimando e parei. Eu falei, cara, mas você estava numa correnteza contra, você e todo mundo. Ele falou, mas eu não consegui perceber isso. Aí que tá, a gente muitas vezes não percebe se está na correnteza contra ou a favor. Dependendo da largura do rio ou da represa ou do mar, né? Dependendo da largura onde a gente está, a gente não tem muita referência para ver se está a favor ou se está contra. E aí o relógio acaba sendo uma referência ruim se a correnteza está contra. Porque fica na cabeça de, puxa vida, cara, você começa a fazer conta, é automático, né? A gente faz conta, fala, pô, se eu segurar 2 minutos de média em 1.000 metros, eu vou chegar para 20 minutos. Mas, puta, tá dando média de 3, então eu vou levar 30 minutos, vou levar 10 minutos a mais. E aí a cabeça começa a pirar, né? Então, a percepção de esforço, ela é muito mais importante, né? Muito mais não. A percepção de esforço é tão importante quanto a média no treino, para você poder replicar isso na hora da prova, tá? E lembrando do exemplo, né? Tive atleta que desistiu da prova por conta do relógio, porque viu que a média não estava aquilo que ele esperava. Então, muito cuidado para utilizar isso durante as provas, tá? O que é ruim também de nadar forte sempre, né? Então, eu coloquei aqui 3 pontos que eu considero bem ruins de nadar sempre forte. Primeiro, a falta de descanso. Se você nada sempre forte, você não descansa. Vai chegar uma hora que o corpo vai parar.
Ele vai falar, ó, chega, preciso descansar. Ele precisa descansar. Então você vai ficar irritado, vai ter falta de apetite, não vai conseguir dormir, vai ter insônia, né? Isso aí já são sintomas de overtraining. E aí é péssimo, né? Quando chega em overtraining é difícil, hein? É difícil chegar em overtraining, mas pode acontecer. E quando chega no overtraining, putz, para recuperar, dependendo do atleta, leva meses para recuperar. Até no trabalho prejudica. Então, muito cuidado para não chegar nesse ponto. Então, treinar forte, só forte, o primeiro ponto ruim é que é a falta de descanso. Segundo, a falta da percepção técnica. E isso acontece muito, né? Nada forte não consegue perceber a técnica. A gente tem 3 pilares, né? Trabalhar a técnica, trabalhar o condicionamento, trabalhar a força. Os 3 andam juntos. Os 3 andam juntos. Mas se a gente não tiver uma boa técnica, quando for trabalhar o condicionamento, vai ficar mais cansado, não vai render tanto. Então a técnica precisa do condicionamento. Se a gente não tem técnica, não tem condicionamento e aplica força, cansa mais ainda e não consegue aplicar técnica. Porque tá nadando com força, tá colocando força, só que você não tem técnica, você não tem condicionamento. Quer dizer, esses 3 pilares, eles não se separam. A técnica, o condicionamento e a força tem que andar juntos, tem que estar alinhado. Então, você está condicionado, beleza. Está com técnica, beleza. Depois disso, começa a aplicar força. A força entra em terceiro lugar aí. Apesar de andar junto, a força entra em terceiro lugar. Porque aí você vai ter uma boa qualidade aplicando força. Lembra sempre disso, boa qualidade aplicando força. Então, quando vai começar uma série, uma dica muito legal é assim, vai fazer uma série de A2, por exemplo. Começa a série em A1, né? Vai ter lá 10 de 100, uma série simples. 10 de 100 em A2. Faz o primeiro em A1. Faz em A1, prestando atenção na posição, nem que você queira fazer 11, sabe? Só para não achar que deixou de fazer 10 de 100 em A2. Faz 11 então, mas faz um de 100 em A1. Para você encaixar a posição, encaixar a técnica. No segundo, aplica um pouquinho mais de força, para você manter a qualidade técnica com força, né? Isso é, você vai manter a técnica com mais qualidade e vai chegar no A2. Não chegou no A2, no terceiro tiro você aplica mais força para chegar no A2. Então, um segundo fator, além do não descanso, um segundo fator de nadar forte sempre é que você não consegue perceber sua técnica. Então, se você tem dificuldade em melhorar a sua posição de nado, em melhorar a sua eficiência, provavelmente é porque está aplicando muita força, está nadando forte o tempo todo. Quando você sente que a puxada na fase submersa ela é muito rápida, é porque você não está apoiando o suficiente na água para empurrar o corpo para frente. Então a puxada ela vai rápida. Isso é, você está empurrando a água para trás. Não está segurando a água e empurrando o corpo para frente. Você está empurrando a água para trás. Empurrar a água para trás não é bom. A gente tem que apoiar na água e empurrar o corpo para frente. Então, a braçada ela não é rápida. A braçada ela é relativamente lenta na parte submersa. Ela vai ficar rápida conforme você vai ganhando força, mas sem perder eficiência. Então, esse é um toque técnico importante. Se você nadar forte sempre, vai ser difícil de melhorar sua técnica. Por isso que aquecimento, educativo, regenerativo, soltura, tem que nadar num ritmo confortável, num ritmo que você consiga perceber o movimento, tá? E o terceiro ponto de nadar forte é a falta de ritmo. Se você nadar forte sempre, você só sabe nadar forte, né? A gente faz aquilo, né? A gente replica na prova aquilo que a gente faz todos os dias. Se você nadar fraco todo dia, no dia da prova não vai conseguir fazer força. Se você nadar forte todo dia, no dia da prova, só vai nadar fraco, porque vai acabar a força, vai cansar demais e vai se arrastar. Só que aí vai ser ruim, né? Não vai ser agradável. Então, nadar forte, primeiro, você não descansa, então você não tem um bom rendimento durante a periodização. Segundo, você não consegue prestar atenção na técnica. E terceiro, você não tem noção de ritmo. Tá? Então, os 3 fatores aí que não são bons de nadar forte, né? E uma coisa, 3 coisas, eu coloquei aqui também 3 coisas que me incomodam um pouco quando eu vejo atleta nadando forte o tempo todo.
né? E que isso vai gerar um aspecto negativo ali no momento da prova, né? Mas tem três coisas. O primeiro é que quando o atleta fica fazendo força sempre, ele fica se comparando, né? Então ele faz força para se comparar com o nadador do lado, ou ele faz força para se comparar com o atleta que está ali na prova, que ele julgou que ele é melhor, porque quando a gente está na prova, quando a gente vai numa largada de prova, muitas vezes a gente não sabe quem é quem, né? E aí você julga pela aparência, você olha e fala, pô, esse cara aí eu ganho, né? Ah, dessa menina aí eu consigo ganhar. Só que às vezes é uma pessoa que nada muito, é uma pessoa magrinha, fraquinha, você fala, pô, essa pessoa magrinha, fraquinha, eu vou ganhar dela. Nada muito. Pode ser aquela gordinha, nada muito, né? Pode ser aquele, enfim, diversos perfis que a gente tem na maratona aquática, né? Que é um esporte extremamente democrático, é um esporte que não dá para você julgar, porque magrinho, gordinho, não forte, todo mundo ali na hora da maratona aquática, todo mundo rende, né? Então não tem como a gente julgar. Então o primeiro ponto assim que me incomoda são as comparações. Comparação é uma coisa muito ruim, né? Quando a gente começa a se comparar com alguém, a gente começa a tentar ser aquela pessoa, só que você nunca vai ser aquela pessoa. Você pode ser inferior, igual ou superior a ela, mas nunca vai ser ela. Então comparação não é uma coisa positiva. Então atletas que nadam forte o tempo todo e ficam se comparando é uma coisa assim que eu fico triste, né? Me incomoda um pouco. Segundo, que a pessoa começa a fazer cobranças sem solução. Por que cobrança sem solução? Porque ela fica nadando forte e ela fica se cobrando que ela não melhora e que ela não tem técnica. Só que nadando forte, fica difícil de evoluir nadando forte sempre, por causa dos três pontos que eu falei anteriormente, né? Falta de descanso, a não percepção técnica e a falta de ritmo. Então, a pessoa, ela fica reclamando de uma coisa que não tem solução se ela não aprender a nadar em outros ritmos, né? Então, me incomoda também porque eu não consigo ter a solução para essa pessoa. Olha, nada devagar, não quero nadar devagar, vou nadar forte porque eu quero competir forte, tudo bem. Então, não se cobre em relação à técnica, não se cobre em relação a ritmo. Se você não quer mudar, não vai ter como a gente evoluir nesse aspecto. E o terceiro ponto é que acontece a desmotivação. A pessoa faz força, não melhora a técnica, ela vai ficar desmotivada. E aí ela vai falar, não chega, nadar é muito difícil, nadar cansa, eu não gosto de nadar, e na verdade não é isso, né? Na verdade é porque ela está desmotivada porque ela não vê evolução nem na técnica, nem no condicionamento, tá? Então, para resumir nossa live de hoje, como fazer para não faltar ar? Trabalhando os ritmos diferentes, trabalhando o A1, o A2, o A3, né, o anaeróbico, percebendo isso, né? Então pegando os tempos e percebendo o que você está fazendo para chegar nesse tempo, nessas médias, né? Essa percepção de ritmo, e usando tudo isso em seu benefício. Se você nada forte com qualidade. Se você nada fraco com qualidade, né? Traz a qualidade do nado fraco, do nado moderado, para o nado forte. Então, esses são os três pilares da aula de hoje, né? Para você não hiperventilar na hora da prova. Trabalhar o ritmo, pegar os seus tempos e saber o que você fez para chegar nesses tempos, então a percepção do esforço para chegar nesses tempos e transferir isso para a prova, né? E terceiro, ter uma boa qualidade técnica nas baixas intensidades para depois aplicar força e ganhar mais ritmo aí nas altas intensidades. Beleza? Esses são os três pilares. Eu vi algumas perguntas aqui, eu vou dar uma rodada. Quem quiser perguntar, coloca ali na caixinha de ponto de interrogação. Lembrando que o tema de hoje é falta de ar, hein? Então, eu vou responder perguntas baseado nisso, tá bom? Já saí seguindo um nosso cego que quebrou também, porque estava muito forte. E os dois no treino, experiência, dosar direitinho o ritmo. É isso aí. Depende de quanto tempo você usa para assistir a dica do Samir. Não, dá pra gente evoluir bastante sempre, né? Com as dicas aqui, só que colocando na prática lá depois, né? Vamos lá, qual mais perguntas aqui?
Estou começando a nadar agora, como nadar devagar? É uma boa pergunta, como nadar devagar, né? Porque quando a gente entra na água, é um ambiente diferente, a gente já sai nadando forte, porque acha que vai afundar, né? Como nadar devagar? Paciência. Você não vai afundar. Trabalha a coordenação, trabalha a respiração, né? Trabalha muito, passa pelo processo de adaptação. Então, fazer a imersão em diferentes profundidades, fazer o deslize, fazer flutuação frontal, flutuação dorsal, né? De costas, de frente. Passe por tudo isso na adaptação. A adaptação vai te ajudar a ter uma percepção de nadar mais devagar, tá? Então, como nadar mais devagar? Um bom processo de adaptação ao meio líquido é fundamental. E aí, quando for nadar, trabalhar muito a respiração, né? Esse controle da respiração e o controle do relaxamento do corpo na água. Esse relaxamento vai ajudar bastante também, tá bom? E aí você vai conseguir nadar mais devagar, tá, Eduardo? E assim, ó, você tá começando a nadar e não é ignorância não, viu, cara? São perguntas muito pertinentes aí, que muita gente que já nada há anos não sabe fazer, tá? Não sabe nadar devagar. Braçada mais alongada e batimento de perna mais tranquilo. Isso é nadar mais devagar. Isso é nadar devagar. Só que tem que ter uma boa coordenação, né? Sempre fico muito ofegante na largada e vou melhorando meu ritmo depois da primeira boia. Então, provavelmente fica ofegante porque tá largando acima do que deveria, né? Pode largar um pouco mais devagar. Né? E ao invés de largar em anaeróbico, larga num A3, onde você consegue controlar a sua respiração. Você fica ofegante, mas você não hiperventila. Hiperventilar é quando você já não tem o controle da respiração. Isso já faltou oxigênio, tá bom? Já evolui muito, mas ainda não tem muita velocidade. Aprendendo a dominar os ritmos para não faltar o ar no A3. Perfeito. E também um relato importante, né? Tem gente que tem medo de nadar forte. Tem gente que nada fraco e tem medo de nadar forte. Não pode ter medo de nadar forte também, né? Então, nadar forte também é bom. É que, né, hoje a live eu tô falando de não faltar ar. Mas nadar forte também é bom. Tem que nadar forte. Você tem que saber o que é o seu forte, para você também saber o que é seu médio e saber o que é seu fraco. Tá? Então, assim, quem fala assim, olha, puta, não consigo nadar forte por nada. Na verdade, é um bloqueio que criou na cabeça, né? Todo mundo consegue nadar forte, todo mundo consegue nadar fraco. Vou dizer até que nadar fraco é mais difícil que nadar forte, tá? É mais difícil, né? Então, nada forte, não tenha medo, vai cansar. Se você tem medo de cansar, sem problemas. Então, não se cobre em relação a tempo, a evolução, a performance, né? Porque você não gosta de cansar. Isso é normal. Tem gente que não gosta de cansar. Tem gente que gosta de fazer para curtir, tá bom? Mas se você quer ter performance, quer ter uma evolução, precisa saber nadar forte. Nadar fraco, nadar moderado, nadar forte, nadar muito forte, tá bom? Como evitar a fadiga quando nos vemos em meio a uma correnteza? Nadando devagar. Na correnteza não é hora de fazer força e nem hora de cansar. Porque na correnteza, quando a gente está na correnteza contra, é a força da natureza e a gente não vai conseguir vencer a natureza. A gente tem que se aliar a ela. Então você vai fazer uma força que você consegue evoluir aos poucos e não de uma vez só. Né? Tem que ter muita paciência e é duro isso, né? Porque quando você está numa correnteza contra, você quer vencer logo aquela corrente. E aí você faz força e cansa, só que aí você volta para trás. Então tem que achar um ponto de equilíbrio entre você e a natureza. Você tem que fazer força para vencer aos poucos aquela correnteza, sem você cansar demais. Então, ao invés de ficar nadando muito alongado, né, trabalha com uma frequência de braçada um pouco maior para você ir sempre avançando, né, porque a braçada ela vai fazendo avançar. Se você ficar alongando, puxando, vai e volta, né? Então, a frequência de braçada contra a corrente ela é positiva. Assim você consegue ir avançando de uma maneira que você não se canse demais, tá bom? Fiz uma prova de 1 usando todas as dicas do sua live, saí forte, depois diminuí e completei. Parabéns, Beth, muito legal. Adrenalina pode prejudicar a sua musculatura e consequentemente a natação? Com certeza. Se você não tem o domínio ali da sua adrenalina, deixa que a ansiedade te leve, você vai cansar rapidamente, né? E
e cansar rápido, você cansar o fôlego automaticamente está cansando a musculatura, né? Porque o músculo ele é oxigenado pelo ar que você capta, tá bom? Então é assim. Para uma prova de 10, quantos carros eu devo treinar por semana para evitar a falta de ar na prova? Para andar 10 quilômetros vai depender de cada atleta, tá? Mas em geral, se você nadar aí 20 quilômetros por semana já é uma boa programação. Mas não é isso que vai garantir você não ter falta de ar, tá? Isso vai garantir que você tenha um bom condicionamento para completar os 10K. Mas você não ter falta de ar é realmente ter a noção de ritmo, tá bom? Pessoal, muito bom. Gostei que vocês participaram aí no final. É muito bom quando vocês participam. Todas as perguntas são perguntas pertinentes. São perguntas que às vezes a pessoa fica aprendendo porque tem vergonha ou porque acha que todo mundo sabe. E muitas vezes até eu tô aprendendo, viu? Então façam as perguntas sempre, tá? Pessoal, uma ótima noite para vocês. Ótima quinta, sexta-feira. Bons treinos para todo mundo e tô sempre à disposição, tá bom? Valeu? Um grande abraço e até sábado. Fui.